Olá, boa noite, meninas preciosas, boa noite na paz do Senhor. Vamos lá para mais um bate-papo edificante. Hoje nós temos uma convidada especial para contar o seu testemunho de vida, para falar sobre os desafios que ela enfrentou no processo de transformação, a qual todas nós estamos passando, já passamos, mas como eu sempre digo aqui nas lives, todas nós em algum momento da vida nós estamos passando por um processo. E umas em níveis diferentes, outras já venceram batalhas que outras travaram e já venceram, outras estão vencendo, e essas lives são justamente para isso, para nós aprendermos umas com as outras, para nós edificarmos umas às outras. Então vamos esperar aí a nossa convidada entrar, convidada especial, missionária Lívia. Eu já ouvi um pouquinho do testemunho dela. E hoje nós vamos ter a honra de recebê-la aqui. Vamos aguardar ela entrar. Boa noite, meninas, a paz do Senhor, Lucivane, Juliana, que está sempre com a gente aí nas lives. E a nossa convidada já chegou aqui. Cássia, minha amiga. Eu vou chamar pra gente não perder tempo, porque eu sei que ela tem muita coisa edificante para transbordar sobre nossas vidas através desse bate-papo. E vocês que entraram aí, meninas, manda aí um aviãozinho para suas amigas, aquelas que você sabe que será edificada com essa live. Lívia, manda um oi para mim aí, para mim te adicionar aqui na live. Eu vi que você já entrou. Só manda um oizinho aí que eu consigo te adicionar aqui. Boa noite, Lucivane. Boa noite, Juliana. Ah, agora sim. Agora eu consigo. Tá dando certo, tá entrando. Paz do Senhor. Pai do Senhor. Coisa boa. Deu certo. Só organizar. Que honra, Lívia, te receber aqui, missionária Lívia, pessoa abençoada. Mas é tempo que eu queria. Que eu fiz esse convite, né, Lívia? Mas agora deu certo, graças a Deus. E hoje nós queremos te ouvir de forma diferente, né? Como bate-papo. Para quem não sabe, missionária Lívia é ministrante da palavra. E a gente sempre a ouve aí nas igrejas, nos púlpitos, ministrando. Às vezes ela conta um pouquinho, um pedacinho do seu testemunho, mas hoje ela veio aqui para contar a história de vida dela, que o pouco que a gente sabe, nós sabemos que ela passou por um processo de transformação em todas as áreas, né, Lívia, da vida. Hoje aí é uma empresária,
é uma ministrante da palavra, tem 2 filhos já adolescentes, né? Jovens, né? Já passaram aí da adolescência, adolescente tenho eu, Já né? passou. Então, nós queremos ouvir sobre o seu processo, sobre o seu testemunho e sobre os desafios que você enfrentou, que muitas de nós também enfrentamos, são desafios, né, que são incomuns a todas as mulheres. E eu tenho recebido alguns feedbacks dessas lives, né, de mulheres que têm sido edificadas com o testemunho de vida daquelas que já passaram aqui, de batalhas que elas já travaram e venceram, que ainda estão batalhando, né? Porque, como eu falo, até Jesus voltar, nós sempre teremos as nossas batalhas, porque senão a gente se acomoda, né? E nós não estamos aqui para dizer, para passar perfeição, que nós estamos perfeitas e que nós estamos prontas. Mas sabemos que tem batalhas que nós vencemos, desafios que nós vencemos e que outras estão passando, enfrentando. E eu sei que esses testemunhos servem como um encorajamento, como um remédio, né? É como bálsamo para a vida de algumas, para que elas continuem avançando. E eu já quero passar para você. E, Lívia, eu acho que está travando um pouquinho. Você está perto do seu sinal de roteador? Kelly, Solange, sejam bem-vindos. Eu não estou conseguindo te ouvir direito, Lívia. Está travando um pouquinho a sua aí. Ah, agora melhorou. Agora sim. Isso, vamos ver se melhorou. Vamos ver. Então vamos lá, minha amada. É Acho com que você. melhorou. Melhorou. Tá ótimo. É com você. Se apresente. Fale o que você quiser. Como eu disse, é um bate-papo, né? Entre amigas. É diferente, né? A gente está no púlpito ministrando. Muito, Mas é algo bem espontâneo. É é como se a gente muito. estivesse aqui. As meninas que estão aí, nós duas, nós estivéssemos numa mesa e estivesse batendo papo, contando as nossas experiências para edificar umas às outras. É com você. Gente, então, boa noite a todas, né? A paz do Senhor. Assim, primeiro é agradecer, pastora Cláudia, né? Gente, que eu vi uma live, eu acho que foi semana passada, né? E falou sobre hábitos. Gente, eu fiquei tão apaixonada, tão assim, falei, meu Deus, que coisa linda, né? E assim, já aceitei de primeira, né, o convite. É claro que você tem que organizar os dias, né, para dar tudo certinho, mas assim, parabéns, né, por esse trabalho, né, por essa área que gente, é muito gratificante, tem ajudado muita gente, né. A Nayane fala, Lívia, eu amo, né, amo os aprendizados, e me despertou, assim, uma curiosidade, né, por essa renovação, né. Então, assim, eu sou a missionária, eu sou a Lívia, na verdade, né, que a gente sempre se conhece por títulos, né, e eu sou a Lívia e eu comecei a minha caminhada cristã tem 25 anos, né? Eu aceitei ao Senhor no ano de 97, gente. E há 25 anos atrás as coisas mudaram muito, né? Muita coisa melhorou, né? Muitos hábitos mudaram, né? Muitas rotinas mudaram, muitos costumes, né? E eu disse uma vez que, ministrando em uma igreja, que eu amo, né, esse processo que o Senhor está fazendo em mim. Né? Mas está fazendo ainda? Sim, ainda está fazendo. Né? Porque a transformação ela é diária. Né? Eu acho que a única pessoa que tem esse poder de mudar as coisas, né, de um estado para o outro, né, sem precisar de processos, é o Senhor Jesus, né? Ele provou isso em João 2, né, transformando a água em vinho. Mas nós, quanto filhos, né, seres humanos, nós estamos nesse processo, né, de transformação, né, de mudança de comportamento. E assim, foi muita coisa, né? E é muita coisa que ele tem
transformado assim na minha vida. E quando eu comecei a minha caminhada, eu tinha 15 anos, né? Então, basicamente uma adolescente, né? E há uma pesquisa, né, que diz assim que o ser humano ele é um resultado do meio, né? Do meio em que ele nasceu, do meio que ele foi criado, educado, né? Segundo aquilo que ele viu, ele tende a ser e dar sequência àquilo, né? Ser igual, né? Ao pai, à mãe, né? Aos avós. E aí eu vendo essa pesquisa, disse assim, não concordo com essa pesquisa, né? Porque a gente não, se eu fosse ser resultado do meio, né? A minha mãe mesmo, quando ela aceitou ao Senhor, ela teve 5 relacionamentos, né? Foram 5 relacionamentos frustrados, dolorosos, né? Que a machucou muito. Mas nesse período, que foi o ano de 97, né? Quando ela conheceu ao Senhor Jesus, eu vi a vida dela, né? Sendo transformada, né? Então, eu não concordo com essa pesquisa, eu não sou um resultado do meio, né? Eu sou um resultado do sacrifício, né, de Cristo na cruz e amo esse processo de santificação, de moldagem, né? Ai, como dói esse processo, né? De moldagem que o Senhor faz na vida da gente, né? E é muita coisa, gente. Eu comecei e aí eu já queria me envolver, né, com as coisas da igreja, e aí eu acho que todo jovem, ele quer cantar, né, adorar. Eu me achava uma cantora, né, gente? Nunca, não tinha se transformado, não tinha sido transformada ainda, né? Ainda estava cheia, das coisas lá de fora, não tinha esse entendimento, mas eu achava lindo, né, o fato das pessoas louvarem. Eu, não, eu vou louvar, gente, eu arraso, né? Eu cantando, meu Deus, é um sucesso. E não fluiu bem, não. Não fluiu bem, não deu muito certo, né? E aí você vai entender que Deus, ele transforma, né, a nossa vida, o nosso entendimento, né, a nossa mentalidade. Assim, porque o temperamento, eu digo que o temperamento da gente, né, você não muda, né? Você não muda a sua essência, de quem você é, entendeu? Não tem como eu, uma pessoa sanguínea, né, me tornar uma pessoa melancólica, né? Uma pessoa da paz, uma pessoa calma. Não tem como. Tem o domínio próprio, né? Eu gosto muito de Paulo quando ele fala sobre isso, né? E eu vivo muito esse domínio. Eu amo a pessoa, né? Que ela consegue. Eu vi aí a pastora Ranaia, né? Ela entrou aí. Eu acho muito linda. Eu falo, pastora, eu acho muito lindo o seu jeito, né? A sua delicadeza. Mas assim, eu não Homem, consigo. É né? porque é a sua, né? Isso é a sua essência, né? É quem você é, né? E eu acho que a transformação, né, ela nada tem a ver com você mudar a sua essência, né, de quem você é, mas é uma transformação de comportamento, né, de atitudes, né, tá prejudicando o meio em que eu estou, né, porque a gente vive em grupo, né, em sociedade, né, então assim, o meio que eu estou inserido, esse meu jeito, né, como eu sou, tem atrapalhado meus relacionamentos, tem afastado as pessoas. As pessoas falam assim: quem quiser ser meu amigo é do jeito que eu sou. Quem quiser me aceitar é assim. Eu acho que não é bem por assim, bem por aí, né? Eu acho que a gente consegue, né, ser uma pessoa mais agradável, né? Ser uma mulher curada, né? Para Ontem o nosso pastor ministrou aqui, e eu achei tão interessante quando ele disse assim: gente, a gente não é poço. A gente não é um lugar, um reservatório parado, a gente é uma fonte. Cristo, ele vai dizer isso. E eu vi hoje, né, você falando sobre isso aí também, e veio a calhar com o que o pastor disse. É uma fonte, nós somos fonte, né, de água viva, nós somos fonte de alegria, né, fonte de transformação. O que a fonte faz? Ela alimenta, né, outras pessoas, né? Então, assim, se eu estou em um meio,
se eu estou em um grupo, né? Se o meu comportamento, se ele afasta as pessoas, né? Se ele agride as pessoas, eu acho que a transformação ela começa bem aí, né? Porque quando a gente, pastora, quando a gente é ensinado, principalmente a gente que não nasceu nos princípios, né, da palavra de Deus, que foi o meu caso. Eu conheci o Senhor com 15 anos. Toda a minha formação familiar, ela é idólatra, né? Ela são de pessoas supersticiosas, né? Meus avós mesmo, se chovesse, né? Meu avô, se o tempo fechasse, ele pegava o machado e ia lá para fora cortar o vento. Eu disse, que é isso? Ele disse, para o vento acalmar, né? Então, assim, eu usava sal para se proteger. Eu fui ensinada com esses princípios, né? E outro princípio que me ensinaram, né, que a minha mãe me passou, porque ela conheceu ao Senhor, como eu já disse, eu tinha 15 anos, ela foi primeiro, depois ela levou eu e meus irmãos, né? A minha mãe, ela é de relacionamentos falidos, né? Minha mãe bebia muito, né? A minha mãe não tinha paz, né? A minha mãe era possuída por espíritos imundos, né? Tudo isso eu vivi, né? Tudo isso ficou impregnado no meu processo de amadurecimento, né? De formação, melhor dizendo. A minha mãe, então, me ensinou que, assim, você tem que ser forte, né? Você não tem que depender de ninguém, né? Você não precisa de homem, né? Você não pode aguentar as coisas calada, tem que falar mesmo, parte para resolve seus problemas, né? Então, assim, quando você nasce de novo, e eu acho lindo o texto de Paulo, que ele fala em Gálatas 2:20, né? Eu estou crucificado com Cristo, né? E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, todo dia, pastor, eu digo, Senhor, vive através de mim. Vive nas minhas ações, né? Vive no meu comportamento, vive nas minhas atitudes. É fácil e eu consigo sempre? Não. Mas aí eu volto à sua live que eu ouvi, né? Recomece de novo, né? Não se condene, não se cobre por isso, né? Você está em processo, né? Nós estamos em processo, não um estado, né? O estado ele é diferente. Deus, ele é santo. Então é um processo de santidade que é dele. Deus, ele é um estado, né? Ele é santo. Nós não, nós estamos em processo de santificação, de transformação, de aprendizado. E quebrar, pastora, esses paradigmas, né? Quebrar isso que foi enraizado no meu coração, leva tempo, tem 25 anos, né? Leva tempo. E a cada dia eu aprendo que eu preciso mais, né? Ser moldada, ser transformada, né? Me permitir ser amada, né? Porque uma coisa que as mulheres da minha família não têm muito é essa dependência do homem, né? No caso do marido. Elas são fortes, elas correm, eu digo, aí eu fui assim num certo período da minha vida, mas em confronto com a palavra de Deus, né, meditando, conhecendo, que eu acho que é o primeiro pilar, né, para você ter uma transformação, é o conhecimento e o autoconhecimento, né, eu acho isso fantástico. Não tem como você mudar ou você transformar tendo a mesma atitude, se alimentando das mesmas coisas, tendo as mesmas informações, vivendo no mesmo ambiente. A gente precisa sair, né? A gente precisa conhecer novos ambientes, né? Ler novos livros, meditar na palavra. São 66 livros para a gente meditar e mais um monte de livros aí, de matérias, né? De informações. Porque isso, pastora, é o que Paulo diz em Romanos 12:2. Não vos conformeis, né? A gente não ser conformada. Eu disse, Senhor, tá errado isso, né? Aí meu esposo vinha com dengue, eu, não, que eu não gosto disso, não. Que não sei o quê. Aquela mulher, né, forte, né, que não quer. Não, eu disse, não quer se submeter, não quer ser dependente, né? Estão criando isso agora, né, que as mulheres tal. Não, gente. Tá tudo Eu disse, não, meu bem, moldado, eu né, quero Vivi? É isso. um padrão. Isso, há um padrão. E quebrar, sair desse padrão, a minha mãe fala assim, Lívia, eu não te conheço às vezes.
Você é muito mole. Eu não deixava, eu falei, mãe, é muito bom quando a gente é moldada, quando a gente é transformada, né? Quando a gente sai de um pensamento que não é correto, que não é bom, né? Então, assim, e eu permiti isso, sabe? Assim, eu acho que a gente não faz nada sozinho, pastora. Eu parto desse princípio que a gente não consegue sozinho, né? Que a gente precisa de Deus, né? A gente precisa do Espírito Santo. É a nossa base, né? É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu tenho por regra de fé, né? Que sozinho eu não consigo, né? Com as minhas próprias forças, a Lívia, né? Ela não consegue ser melhor, ela não consegue ser mais amável, né? Ela não consegue ter uma tolerância no trânsito, gente, o trânsito. Ah, o trânsito. O trânsito é uma escola para a gente aprender. Então, sozinha a gente não consegue, né? A gente precisa, em todos os momentos, colocar o Senhor como a nossa base, sabe, pastora? Como a nossa fonte de inspiração, né? E a gente fazendo assim, a gente tem resultados extraordinários. Eu lembro que o meu casamento, ele passou por uma fase muito complicada, né? Justamente por causa dessas situações, né? Primeiro que você envolve num relacionamento, vocês são duas pessoas totalmente diferentes, né? Você sabe disso, com ensinamentos diferentes, né? Eu mesmo amo comida seca, né? Tudo que é seco eu gosto, né? Bife, né? Ovo, tudo frito, assim, eu acho maravilhoso. Costela, meu esposo já gosta no caldinho, entendeu? Tudo que é. Então, assim, é diferente. Unir isso, né, já dá um choque, né? Ainda mais quando você vem de uma base onde a mulher ela é ensinada a não ser tão dependente assim. Então foi muito difícil e eu lembro que uma figura muito importante no meu processo de transformação foi a pastora Vanilde, né? Que ela, sim, ela se tornou minha pastora no começo do casamento, né? Eu aceitei a Jesus com 15 anos. Conheci o Paulo com 16 e me casei com 17. Então, eu tinha 2 anos de caminhada cristã. Mas os outros ministérios que eu estava eram diferentes. E a preocupação naquela época era uma transformação exterior. Não sei se vocês me entendem isso, né? Era uma cobrança, né, de aparência, em que eu preciso mostrar que eu sou transformada, que eu nasci de novo. E como eu mostro que eu nasci de novo? É me vestindo, né, segundo os padrões, né? É me portando de acordo com os padrões, é tirando, né, aquilo que não cabe nos padrões da religião. Então, assim, foram 2 anos muito fechados, né? E nesses 2 anos me transformaram em diaconisa, né? Sem nenhum, assim, sério, sem nenhuma uma base para isso, né? Sem nenhum um conhecimento, né? E foram tempos difíceis. Nesse tempo, ela entrou em minha vida. Glória a Deus por isso, né? Nesse tempo, por isso que eu digo que vocês, né, nós, né, vocês eu digo as pastoras, mas nós como mulheres que fomos curadas, né, que fomos transformadas em fonte, é importante a gente transmitir isso para outras mulheres, né? E eu lembro que ela pegava muito, muito comigo, minha filha, você não pode ser assim. Eu falei, mas minha mãe era assim, né? A minha avó era assim. Né? A gente tende a se comparar, né? É a comparação, né? As mulheres da minha vida, elas eram assim, então eu sou assim. Ela disse, não, mas você agora é uma nova criatura. Eu digo, como que é esse negócio de nova criatura? E aí a gente foi para a palavra, né? Era ensinamento dia após dias, né? E é doloroso, sim, né? Porque ele quebra todas as suas estruturas. Houve um tempo que eu me senti perdida, né? Mas quem eu sou então? Né? Quem é a Lívia? Né? Me colocaram em um padrão, criaram um padrão para mim, né? Aí eu fui para a religião, aceitei o Senhor, criaram outro padrão que eu tinha que ser e agora está desconstruindo tudo isso de novo, né? Então, assim, é maravilhoso, né? Se a gente se permitir passar por esse processo, pastora, porque começa com a gente também. Você tem que se permitir o outro chegar, o outro entrar, né? O outro. Hoje a gente tem muito isso, nós que somos mulheres.
principalmente, né? É uma competição, né? Tem até uma mensagem que fala parceiras ou rivais, né? Que fala muito sobre Ana e Penina, né? Então a gente tem que ser parceira, né? A gente tem que permitir o outro falar a verdade para a gente, né? A gente tem que falar a verdade para o outro. A gente é muito superficial, né? A gente é muito assim, eu não vou falar porque não vai gostar, porque vai ofender. E você, às vezes, é um agente de transformação para mim. Entende isso? Exatamente. Às vezes eu estou caminhando, né, por um caminho ou por uma direção, e se eu não tiver ali alguém no meu caminho para me pegar pela mão, me orientar, dizer, olha, não faça isso, né? Esses dias eu pedi para uma amiga, eu falei, vamos orar? Ela falou, o quê? Você me pedindo oração? Eu falei, o que que tem? Ah, você é a missionária. Eu falei, amiga, tá faltando isso. Mas parceria, né? Eu sou filha também do Senhor, sou serva também. E ela falou assim, mas você é missionária. Eu falei, mas o que que tem? São os rótulos, né? E aí já coloca a gente como perfeito. E na verdade não é bem assim, né? A gente está aqui aprendendo, né? Se permitindo, né? Deixando o Senhor mudar a nossa vida, né? E aí, voltando na pastora Vanilde, né? E aí ela me sentava, me ensinava sobre a palavra, né? Quando eu brigava em casa, eu corria, contava para ela, né? E ela, você vai voltar lá, vai pedir desculpa porque você foi grossa. Eu falei, pastora. Então, assim, ela foi um instrumento, né? E eu aprendi isso, aprendi a suportar as coisas mais calado, a ter mais paciência, né? A ter equilíbrio, a ser mais tolerante, né? A respirar, porque pessoas com meu temperamento não respiram, né? A gente, a gente responde uma frase antes mesmo dela ser concluída, né? Somos precipitados. Então, assim, Deus foi trabalhando, né? E vem trabalhando na minha vida, na minha família, né? E me fazendo ser, né, a mulher que eu estou me tornando hoje. E com isso eu pude chegar na minha família, né? Eu pude chegar nas minhas tias, nas minhas irmãs, né? Aí, aonde tinha trevas, brilhou a luz, né? Através do meu processo, através deles verem a transformação, né? Hoje eu tenho uma tia que ela é pastora, né? Ela é dirigente, né? Hoje eu tenho as minhas tias que servem ao Senhor, que são obreiras na casa de Deus, e eu fico feliz porque começou na minha casa, né? Começou na minha vida, né? Jesus quebrou ali todo a maldição, todo aquele conceito do passado, né? Quando ele entrou, né? Dentro da minha casa. E um texto, assim, que eu gosto muito é Lucas 19. Porque Lucas 19 não fala de uma mulher transformada, mas ele fala de um homem em busca de transformação. Eu procurei alguma mulher para ser minha referência hoje, né, na Bíblia, e o Senhor me colocou um homem, né? Eu disse, amém, Senhor. Me colocou Zaqueu na minha vida, né? Um homem que ele buscou, pastor, a sua transformação. Ele foi atrás, né, de querer ser melhor, não que o outro, mas uma versão melhor de si mesmo, né? E ele sabia, porque ele era um homem bem-sucedido, um homem bem realizado, um homem de posses, né? Mas aquilo não era o que ele pensava, o que ele queria para a vida dele. Aí ele se depara com Cristo, né? E eu gosto muito da parte com que ele fala, né? Olha, se eu fiz alguma coisa, se eu defraudei alguém, né? Eu devolvo. É alguém transformado, é alguém arrependido, né? É alguém que está reconhecendo, né, que precisa, que quer uma direção nova, uma mudança, né, para a sua vida. Então, assim, eu gosto muito do testemunho, da história contada sobre ele, o testemunho, né, que Lucas escreveu acerca de Zaqueu, porque eu vejo
muito dele, muito de mim nele, né? Eu vejo muito isso, esse processo, essa correria, né? Esse caminho doloroso, né? Esses erros e acertos, né? Esse esforço, porque a gente se esforça. Sabe, a gente se esforça para ser uma pessoa assim transformada, uma pessoa assim mudada, sabe? A gente se esforça, não é fácil, pastor. Não é assim, eu vou ser transformado, eu vou ser diferente, né? Eu vou suportar mais as coisas, né? Hoje, a partir de hoje, né, eu vou levantar cedo. Não é fácil. Não é assim, a gente não tem uma varinha. Eu queria uma varinha, né? Mas aí não tem, é só a Cinderela, né? Só usaram com ela essa varinha. Na verdade, nós temos a palavra, né? Então, assim, a palavra. Então, assim, não é de uma hora para outra. Não é fácil assim. Né? Vai incomodar você mesmo, né? Vai machucar a gente mesmo. Você às vezes vai ter que se moer, né? Vai ter que se engolir, né? Vai ter que tomar uma aguinha às vezes para descer, né? Ouvir, não, você errou, não, você fez isso. Mas o resultado, eu acho que ele é muito gratificante. Quando eu olho para mim hoje, né? Eu vejo, esses dias eu estava ministrando no Senamarx, aí a Rafaela Lira, ela esperou todo mundo me abraçar, né, tal, aquele calor gostoso, né, depois do culto. Aí ela veio, me deu um abraço e aquilo me emocionou tanto, porque ela disse assim, eu me inspiro muito, me inspirei muito em você, né? No começo da minha caminhada, quando eu vi você ministrando, eu disse, nossa, meu Deus, eu quero ser uma mulher dessa. Então, gente, você vê alguém dizer para você que você está sendo uma inspiração, isso não tem preço, pastor. Isso é transformação, entendeu? Ninguém quer ser igual a uma pessoa ruim. Ninguém quer imitar, né? Vladimir Putin, por exemplo, né? As pessoas querem sempre, deixa ele quieto lá, né? Ninguém quer, né, imitar Penina. Ninguém quer imitar a esposa de Ló, que olhou para trás, né? Ninguém quer ser Marta, né? Então a gente se inspira em pessoas, né, que estão no caminho correto. E isso me fez ficar muito, muito feliz, né, em ver essa nova geração de mulheres e saber que a minha vida, né, fez parte disso. No quesito o ministério, né, eu sempre Lívia, agora que corri disso, você, né? você tocou aí no ministério, você disse que no início você queria cantar, né? Achava que tinha esse dom. Bom, Em que momento você descobriu ou você despertou para o ministério? Você redirecionou, falou, não, cantar não é para mim, eu não tenho dom, mas eu entendi que o Senhor quer me usar na palavra. E a gente percebe que porque assim, quando a gente fala de transformação, e uma chave que você pontuou aí sobre Zaqueu, ele queria, ele foi atrás. E a gente percebe que você é uma pessoa que busca, né? Você também é uma leitora. A nossa base é a palavra de Deus, mas você busca, você gosta de ler, a gente já conversou sobre isso, né? Então, assim, você não se acomodou, não. Eu tenho dom e Deus vai fazer vir tudo que eu preciso para ser uma ministrante, para ter um ministério, né? E a gente sabe que não é assim, como você pontuou, Zaqueu, ele foi atrás. E aí eu queria que você falasse sobre isso, em que momento que teve esse despertar e também o despertar que você tinha que fazer a sua parte, né? Porque tem pessoas que recebem uma promessa, você vai ser pregadora da palavra, mas ela fica acomodada, acha que vai descer, que vai cair tudo e ela, em algum momento, ela vai estar pronta, né? E a gente precisa de fazer a nossa parte, de buscar na própria palavra, de cavar o profundo da palavra, sim. né? Então, conta um pouquinho desse processo aí. Então, o despertar veio quando o pastor Dinei disse que eu ia acabar com a igreja dele, né? Porque justamente por causa do louvor, né? Eu queria louvar, e aí a igreja era muito pequenininha, né? E aí eu sou a cantora dessa igreja, eu vou cantar. Aí um dia do culto ele me chamou e falou assim: menina, você vai acabar com a minha igreja. Eu disse: pastor, não tem ninguém aqui.
Só temos nós, né? Eu vou acabar com a não. Eu fiquei nervosa, né? E aí ele falou bem assim: vamos fazer uma coisa. Sério, sabe? É o que eu te disse, a importância da gente falar a verdade uns aos outros. Né? Ele disse assim, porque se eu não tivesse ele, esse canal da minha transformação, desse despertar para um ministério, eu hoje não seria uma pregadora da palavra. Te afirmo isso. Porque a vida me levaria por outros caminhos. Entendeu? Eu ia ficar insistindo numa coisa que não me levava, não me levaria a lugar nenhum. Ele falou assim: a partir de hoje você não canta mais, porque é ruim de ouvir. Você não acompanha. Ele falou isso pra mim. Você não acompanha. Ele é o máximo. Você não acompanha o playback, né? Então, assim, você não vai mais cantar. Eu disse: meu Deus, o que eu vou fazer? Ele falou assim: você vai ler a Bíblia. Você vai meditar, você vai estudar a palavra. Eu acho, menina, que o seu dom é pregar a palavra. Você é assim, meia louca, assim, fala assim, meio gritada, assim, eu acho que isso aí o Senhor vai usar para uma área. Deus está mostrando, ele disse isso para mim. Então você vai estudar. E aí eu comecei, né? Comecei a estudar a palavra, a ler a Bíblia, né? E foi de graça? Não, 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 não. Não foi de graça, né? E aí, quando vinham as oportunidades, eu lembro que a maior congregação do campo era a Rua 14, né? Era a maior congregação. Ela era maior do que Nova Esperança, maior do que a Gabriel Ferreira, ela era maior, né? E aí ele foi chamado para ministrar lá. Ele falou assim: eu não vou, você vai. Você vai ministrar lá. Eu falei: o senhor está dizendo que eu vou ministrar para o pastor Sandoval. O senhor já viu a cara dele? Eu disse para ele: o senhor já viu a cara dele? E eu fui. Ele: você vai. Eu fui, né? Obedeci ele, fui. Quando eu chego lá, o pastor Sandoval senta bem de frente, né? Bem de frente para mim e fica olhando eu ministrar ali, né? E Deus me deu uma graça, que aí eu vejo o pastor com as duas mãos levantadas, né? Glorificando ao Senhor e se emocionando, aí eu me emociono também. Aí nesse ponto Deus me fez entender que eu estava na direção certa, né? E aí Deus começou a falar muito, né? Que esse era o chamado que ele tinha para a minha vida, né? Que através da pregação, né? Que Deus iria salvar muitas pessoas, que eu seria um instrumento de cura. Nesse processo, eu me preocupei, pastora. Me preocupei. Qual foi a minha preocupação? Eu perguntava assim: Deus, o que as pessoas querem ouvir? Né? Será? O que eu vou falar que elas vão gostar de mim? Que elas vão aceitar a minha palavra? Aí Deus usou uma filha dele de Goiânia e falou para mim assim: a tua preocupação teria que ser o que eu quero falar. Você acredita que Deus faz isso? Porque ele é poderoso, né? E ela não sabia de nada. Ele disse assim: olha, eu te dei, mas não é o que as pessoas querem, é o que eu quero falar com elas. Então, parta desse princípio de me ouvir primeiro, para depois transmitir a outras pessoas. E aí eu comecei. Isso foi em 2002. 2002, né? Então, já tem 22, né? Acho que 22 anos que eu estou ministrando a palavra. Foram experiências, assim, extraordinárias, né? Da mão de Deus sobre o meu ministério. E como que é? Foi assim, facinho? Você não teve que esforçar? Não, tive que me esforçar. Tenho, né? Que me esforçar. Houve um ano que eu tive que ler a palavra todinha, né? Todinha. Isso não é porque você é uma pregadora, isso é uma obrigação de cristão, né? De quem quer ser realmente transformado, né? Lembra do começo, quando eu disse que você tem que buscar fontes diferentes, mudar, né, as informações para sua mente, porque tudo começa onde? Na mente. Não é? Você concorda comigo? Tudo começa na mente. Né? As informações elas chegam na sua mente. Aí tem gente que tem a mente cauterizada, né? Em algo que deu certo, em algo que funcionou, em algo que deu certo para alguém, mas não dá certo para você. A prova disso é Davi, né? A armadura, ela dava certo, mas em Saul, em Davi, não. Teve que ter a dele, a experiência dele, a arma dele. E a gente, às vezes, quer ser cópia. Já viu? A gente quer ser cópia do outro,
né? Quer falar na mesma entonação, quer ter a mesma sabedoria, quer ter o mesmo timbre, quer cantar, quer ser. Não, nós somos diferentes. Entendeu que a identidade, os dedinhos lá são 10 dedinhos? É identidade. Né? O que é isso? O que é identidade? É o que te identifica, né? É a sua marca. Coloca lá o 150 32612. Que é isso? É a minha identidade. É o meu nome. E qual é o seu, pastora Cláudia? Deixa para depois. Então, assim, é a minha identidade, é a minha identificação. Aonde eu dou esse número, as pessoas puxam lá a capivara toda, né? Nascida é tal, compra, paga, né? Então, assim, a gente é único, né? O nosso DNA, ele é único. E querer que Deus faça igual fez com o outro é viver uma vida, né? Fracassada, falida. A senhora concorda com isso? Porque você vive sempre se colocando o padrão do outro para a sua vida. Funciona no casamento do outro. Funciona no ministério do outro. Funciona para o outro, não funciona para mim. Exatamente. Você sabe que eu treino, né? Você sabe que eu movimento, né? E aí me disseram assim, vamos fazer pilates. Eu falei, menina, se eu fazer pilates, eu vou deixar a pessoa lá sem paz, porque eu não dou conta, aqueles movimentos, tal, tranquilo. Eu disse, não, tem que ter um negócio mais assim, mas, entendeu? Tem que ser um negócio forte, porque é identidade, é quem você é. Sabe outra coisa, pastora Cláudia, nesse processo? Que quando Maria ela recebeu de Deus aquele presente, né? Que ela foi escolhida para aquele propósito, a chamada não mudou quem ela era. A senhora sabia disso? Tem gente que muda, pastora. Ai, Deus agora me fez uma promessa. Eu tenho que mudar agora, né? Eu tenho que mudar, né? As minhas amizades, eu tenho que mudar. Não. Deus, ele te chamou na sua essência, de quem você é. Ele quer aperfeiçoar isso. Entendeu? Para você ser um canal de bênção para outras pessoas. Ele não disse assim, Maria, a partir de hoje você não vai fazer isso. A partir de... Não, ele escolheu ela por quem ela era. Pela simplicidade que ela tinha, pela a veracidade dela, pelo agrado dele, pelo poder dele. Né? Nem eu entendo porque ele me escolheu, mas simplesmente ele escolheu. Né? Simplesmente ele me chamou. E aí eu precisei, sabe, disso. Eu li um livro que é Um Ministro Fora do Comum. E esse livro, ele é de um conhecimento muito grande, abre a sua mente, né? Para você desenvolver naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Sabe os talentos que Deus deu a cada um, né? Deu a cada um segundo a capacidade. E não era para guardar. Quem guardou o talento se deu mal. Era para granjear, era para multiplicar. Deus me deu o talento. Eu preciso agora, né, melhorar isso. Eu preciso fazer isso aumentar. Eu preciso agregar conhecimento a isso. E eu fui para a palavra, fui ler a Bíblia, fui meditar na palavra, ano após ano, ler ela todo ano. Coloquei um propósito de ler 12 livros no ano. Gente, 12 livros é um por mês. É o Senhor. E foram noites, noite sem dormir. Né? Você vai dormir de madrugada, todo mundo dorme, você está estudando. Né? Para absorver um conhecimento. E o bom, pastor, é que isso transforma a gente. Né? Você pensa que você vai. Não é? Você pensa, não, eu vou ser usada para falar com as pessoas na ministração, mas o processo ele começa na gente primeiro. Né? Você primeiro é transformado, para depois você conseguir passar, né, essa transformação para outras pessoas. Então, assim, foi mais ou Através de menos nós. Porque ele faz em nós, isso. e aí, quando a gente passa por uma experiência, por um processo, a gente cria maturidade e uma autoridade. Quando você fala, quando você transborda na vida de alguém, Deus já te deu uma autoridade, você tem uma ferida que não é mais ferida, uma cicatriz que vai servir de remédio para outra pessoa. Então, essa autoridade que Deus nos dá é nos submetendo e passando pelos nossos processos, que nós temos as nossas experiências, né? Que a gente não pode ficar contando só experiências de outras pessoas, nós temos que ter as nossas, que as nossas têm uma autoridade. Sim, né? Eu lembro que eu li um texto que a gente usa ele muito só para o dia de ceia,
né? Que é examine-se, pois, o homem a si mesmo. Gente, isso aí, eu acho que esses livros de autoajuda, de autoconhecimento, são tudo baseados na palavra, né? Porque tá tanto tempo na Bíblia, né? Tá tanto tempo na Bíblia lá, porque o que Paulo está dizendo? Eu preciso me conhecer, eu preciso fazer uma autoanálise de mim, né? Eu preciso me reciclar, eu preciso dar um novo significado para mim. Porque eu não sei, né, partindo para a família, né? Eu tive muita dificuldade com família, né? Com filhos, né? Como educar filhos? Ah, gente, Todas que passaram né? por Como aqui lidar com falaram filhos? sobre isso, que a maternidade é uma área que Deus usa, sabe, assim, para nos moldar, para nos transformar. Maternidade, casamento são as áreas assim, né, que é um desafio para É a a faculdade, faculdade. é a faculdade, isso. Vai sair de lá perito. E não termina a faculdade, só quando o pai chama, né? Porque é para sempre, né? E aí eu lembro que os meus meninos são tudo pertinhos, né? Tudo próximo um do outro. E aí, como educar essas crianças, né? Como fazer com que o meu lar seja um lar transformado, diferente do lar. Eu estou frisando muito isso porque foi como eu cresci, né? E isso, às vezes, gera marcas, mágoas, né? Ressentimento que você precisa passar no processo de perdão, né? De cura. Aí eu disse, Deus, eu não quero que os meus filhos passem por isso, né? Eu quero ser uma pessoa melhor para eles. Eu quero ser uma mãe porque beijo, né? Sabe? Aquele negócio de meu neném. Eu tenho um menino com 21 anos, né? Você falou adolescente aí, obrigado, mas ele já Já é é um homem mesmo, é jovem verdade. mesmo, né? E sim, e aí eu disse assim, eu pego ele assim, beijo, né? Põe ele debaixo do braço, beijo mesmo. Não tive esse contato próximo na infância, né? Por isso que eu digo que a gente é um agente de transformação para a gente, Já. né? E quando você se conhece, conhece a sua história, conhece seus pontos fortes, conhece seus pontos fracos, né? Você sabe aonde você quer chegar, você vai buscar ser uma pessoa diferente. Tem que querer, O pastor. temperamento, Tem né, que se Lívia, que você permitir. com a chave que você O falou aí, temperamento. que tem pessoas que elas se comparam porque ela não conhece qual é o seu temperamento. E o temperamento, como você falou, ele é aperfeiçoado, ele é moldado, mas ele não muda. E é algo, e é a Não muda. característica é a nossa essência que Deus deu e tem a ver com o nosso propósito. Então a gente não tem que querer mudar a nossa essência, Tá. quem nós somos. Mas para isso nós precisamos de conhecer. Isso, conhecer. E tá ligado, né? Segundo a minha essência, segundo o meu temperamento, é o chamado que Deus me dá. Exatamente. Não é? É isso que ele usa. Ele vai usar o seu ponto forte para ele, né, se revelar através de você como um Deus transformador. Oh, glória a Glória a Deus. Deus. Você vai ser um agente, né? Um agente secreto de Deus. Você vai ser um porta-voz de Deus, para que outras pessoas também consigam extrair de si o máximo do seu potencial. Porque tem muitas mulheres, pastora, que não extraem nem 30, nem 40% do potencial que têm, né? Estão já acomodadas, né? Já aceita, né? A vida que tem, o jeito que é, né? Já se isola, né? Já não se permite. E a gente não pode ser assim. A gente precisa se permitir, né? Passar por esse processo e permitir ser aperfeiçoado dia após dia. E aí eu lembro que eu queria muito meu, né? Tudo para mim era pegar varinha, né? Ah, vamos, menina, você precisa de varinha. Eu tinha varinha de culto. Levava a varinha para a igreja, né? Aí o pastor Dinei falou: Que isso, menina? Eu falei: Para esses meninos, pastor, eles têm que aprender. Ele: Não é assim. Ensina a criança, senta, né? Como a criança. Então, assim, foi moldando, pastora, fase a fase da minha vida.
processo a processo da minha vida, né? Eu sou muito protetora, assim, dos meus meninos. Sabe, toda mãe é, né? É muito protetora, muito. Mas assim, eu sempre tive essa visão de mundo para eles, né? Que eles precisam, né? Amadurecer, que eles precisam correr atrás, né? Que eles precisam criar seus próprios caminhos, que eles precisam temer ao Senhor, né? Mas quando eles ficam adolescentes, né, que eles se tornam temperamentais, né, que eles dormem até tarde, gente, que, meu Deus, né, cansam com facilidade, você pensa que vai resolver como resolve quando ele tem 5 anos. E você não resolve mais. A varinha não resolve mais. Ou você forma a base, né, lá e passa aquele momento. Tem um momento de beijar, tem um momento de dengar, tem um momento de ensinar, de aprender a ler, escrever, levar para a escola. São fases e elas são passageiras, né? A vida é um trem em movimento, né? Ela está passando, né? Você se permitindo viver o melhor dela ou não, ela está em andamento. Ela não vai parar para esperar você chegar na sua melhor versão ou ter entendimento. Não, ela vai seguir. Ou você cresce no processo, ou você vai ficar, né, vivendo a vida, se eu tivesse feito, né? E aí eu queria agir com eles na adolescência como eu agia quando era criança, aí é onde Deus nos molda, assim, né? Que a gente é diferente, né? Você precisa falar, precisa aconselhar. Então, assim, é ser moldada em todas as áreas, sabe? Em todos os aspectos, em todos os sentidos, né? E aí, às vezes, uma área assim que eu precisei muito de transformação também, entender, né? Foi quando chega a idade. Entende? Quando você amadurece, né? Lidar com as mudanças que está ocorrendo dentro de você, com as mudanças que está ocorrendo no seu corpo, né? Porque tudo isso influencia o nosso exterior. O que acontece no interior influencia o exterior. Né? É por isso que a obra transformadora de Cristo, ela não começa fora, ela começa dentro. Né? Porque reflete em quem eu vou ser nas minhas ações. Né? Ou eu mudo por dentro, ou então eu vou estar sendo uma falsificação. Né? E aí tem alguém que diz assim: você consegue enganar uma pessoa uma vez, 2 vezes, mas não a vida inteira, logo você se revela. Né? Então a gente precisa, e aí eu lembro, se permitir passar por esses aprendizados. Aí eu lembro que a pastora Adriana, ela disse assim para minha amiga: eu tive uma crise. Eu falei: sério, que crise? Ela falou bem assim: dos 30. Ó, eu nem estava nos 30. Falei: menina, que crise dos 30, menina? Que é isso, crise dos 30? Ela disse que ficou ruim, tá? Ai, não aceitei a transformação, a mudança. E eu falei: gente, então, já que você sofreu, né? Eu sou sábia, né? Porque o sábio ele aprende, né? Com os outros também. Vou me preparar para essa fase, né? Mas aí passou, chegou aos 30, né? E eu não sofri, não. Eu passei por ele com facilidade. E hoje, nos 40, né? Só porque os 20 anos, né? É muita emoção, muito agir por impulso, muitas frustrações, né? É querer tudo a seu tempo. Com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, com a maturidade da idade, nos 40 anos, não deu certo hoje, não. Amanhã vai dar certo, fique tranquila. Né? Coisa linda. Eu digo para o meu. Aí fala bem assim, fala assim, a minha filha fala assim: Lívia, mas meu móvel está estragando, né? Tá danificando. Eu falei: amiga, nós também estamos nesse processo de danificação. Então você vai preocupar com o móvel, menina. Você vai preocupar com o que está acontecendo lá fora. Então, viva esses processos, né? Aceite esses processos, né? Uma coisa que foi libertador para mim, sabe o que foi? Você não vai nem imaginar. Foi eu deixar isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Isso aqui é natural, né? Isso aqui ó, tanto. Eles são. Foi libertador. Sério. Eu teria que usar isso, a tinta,
A cada 15 dias. Eu disse, não, vou parar de pintar esse cabelo, vou deixar esse cabelo ficar branco. Né? E é libertador. Então, quando você permite, não quero que as irmãs que estão nos vendo aí parem de pintar o cabelo, meninas. Mas se sentirem também é libertador. Né? Mas o que eu estou dizendo? Quando você deixa um velho hábito, né, que está te escravizando, você vive algo novo. Entende? Se você ficar o tempo todo ressentida com alguém que te machucou, que te magoou, que te feriu, né, que não deu oi para você, você não vai viver o novo. Porque é um princípio, ô pastora Cláudia, para você viver o novo. Exato. É você ter o odre novo, porque senão não vai ter vinho novo. Né? Se o recipiente ele for velho, ele for cheio de coisas, não tem como colocar um vinho novo. Mas se eu quero o novo, eu quero viver o novo de Deus, eu quero viver o melhor dessa vida, né? Eu vi a Idelma, né, que passou por uma perca terrível, né, de esposo, ela fazendo uma carta para ele, dizendo que queria ter mais tempo, né? E todo mundo fala isso, eu queria ter mais tempo, eu queria ter mais tempo, e nós temos esse tempo, né? Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa hora. Quando Deus vai chamar Débora, ele vai dizer assim, o texto começa assim, e Débora julgava a Israel naquele tempo. Que tempo? Era o tempo de Débora. Era um tempo de guerra, pastor. Era um tempo de mornidão espiritual. Era um tempo de tragédia, de um povo escondido, um povo longe de Deus. Mas era o tempo daquela mulher, era a oportunidade dela. E para as irmãs, para as mulheres que estão me ouvindo, esse é o seu tempo, né? É a sua geração. E você tem que fazer o quê? O melhor com aquilo que Deus colocou em suas mãos, né? Usando você como base, né? Aceitando o seu chamado. Ah, mas eu não sei qual é o meu chamado. Aí complica. Aí complica. Porque às vezes você sabe qual é o seu chamado. Você às vezes não quer aceitar. Você às vezes quer algo que o outro tem. Mas se você aceitar, né, o seu chamado, aceitar o seu jeito, se permitir ser moldada por Deus, fazer um autoexame, como a gente faz na mama, né, para verificar algo anormal, faça um autoexame de você. Faça um autoexame, né, de como estão os seus relacionamentos. Tem muita coisa que pode ser melhorada. Uau. E a gente ficasse aqui até meia-noite. É. Estaria maravilhoso. Gente, eu fiquei nervosa. Experiências. E aí, gente, hoje eu esqueci, eu gosto de sempre ter alguma coisa para anotar, porque durante toda a trajetória da live, a gente vai percebendo as chaves, né? Que a Lívia foi soltando. E que são muito importantes para todas nós. Que é o que? É se submeter, é se entregar ao moldar de Deus, é querer. São chaves que nós precisamos ter. Eu chamo de drive mental, que a gente precisa de ter esses códigos na nossa mente. É o que ela falou também. Se sujeitar a mentores, a pessoas que conseguem ver, conseguem observar o que a gente ainda não observa, que a gente não consegue perceber, e a gente aceitar esse confronto. Né? Então, isso são chaves, a gente submeter a Deus e a pessoas que Deus está usando. Porque tem pessoas que falam assim, eu só se submeto a Deus. Eu só aceito a correção só do Senhor, mas o Senhor ele vai usar pessoas para te mostrar o caminho, para te direcionar. Ele vai também fala através da palavra, e ele vai usar pessoas e muitas vezes confrontar. Né? Na live que eu fiz com a Nayane, eu falei assim, gente, todas nós precisamos de ter uma pessoa, uma amiga, que nós podemos ser transparentes, que nós podemos ser nós mesmos, porque, Lívia, a gente que tem um ministério, às vezes a gente tem a dificuldade de mostrar nossa humanidade, as pessoas não estão preparadas, sim. Coloca a gente, né, num pedestal, num nível de perfeição, e tem coisas que a gente não pode mostrar porque, né, mas a gente precisa de ter uma amiga, né, e eu tenho a Nayane, tem outras amigas também que eu me rasgo, eu sou totalmente transparente, amiga, eu tive inveja,
amiga, eu pequei, sabe? Eu me irritei contra a fulana, sabe? Da gente expor os anseios do nosso coração, os nossos pecados, porque nós estamos em constante transformação e nós estamos no caminho errando, né? Então, nós precisamos nos submeter a essas pessoas que vai nos confrontar. Não, amiga, não é assim. Nossos pastores, não é assim. Você não é esse o caminho e Deus vai usar essas pessoas. Então, nós precisamos. Então, tudo isso que a Lívia foi falando aí, né, são chaves para a nossa trajetória de transformação. É se submeter a Deus, se submeter às pessoas. Outra coisa que ela falou, aprender com os erros do outro, isso é sabedoria, aprender com os acertos e também com os erros. Não, olha, fulano errou assim, ele contou uma experiência assim, assim, então eu posso me prevenir, ou eu posso ir por outro caminho, né? Então tudo isso é sabedoria, então são chaves aí que a Lívia foi soltando, né? E é por isso que eu me propus a fazer essas lives, está trazendo pessoas aqui para compartilhar a sua história, porque cada um, muitos dos desafios são incomuns, né, Lívia? Todas nós, desafios que algumas passam são incomuns, mas também existe aqueles desafios que são inerentes a cada uma, porque cada uma tem uma personalidade, cada uma tem um temperamento, e às vezes o meu é diferente. Mas alguém que está ouvindo aí vai se identificar e vai falar, nossa, eu também sou assim, sou sanguínea igual a Lívia. Né? E, nossa, olha como que Deus falou comigo. E depois depois que a gente termina essas lives, eu sempre recebo de pessoas que vê depois e falam, nossa, como Deus falou comigo. Pessoas que eu nem conheço. Como falou comigo através do testemunho dela. Isso que ela passou e venceu, eu estou passando nessa fase. Né? Outra chave que a Lívia falou aí, a nossa vida são fases, e cada fase tem os seus desafios, tem os aprendizados, e tem as mudanças que Deus quer para nós em determinada fase, para a gente se tornar mais leve, para a gente se livrar de de coisas que nos escravizam. E eu falei na live que eu fiz com a Nayane que eu gosto muito de usar a analogia aí da metamorfose da borboleta, porque a borboleta, quando ela passa, né, pelo processo de transformação, a lagarta ela se torna leve, né? E é isso que Deus quer fazer conosco nesse processo, é ir tirando as sobrecargas da vida que nos faz pesada, que nos faz chata, né? Porque tem dias assim que nem nós nos aguentamos, e que a gente está chata. A gente se suporta. Eu olho para trás e eu lembro, gente, como eu já fui uma mãe chata, uma mulher chata, e os processos vai fazendo isso, vai nos livrando dessa sobrecarga, dessas coisas pesadas, e nós vamos tornando mais leve. E quanto mais leve nós nos tornamos, mais fáceis nós somos ser conduzidas, né, pelo vento do Espírito. Então, gente, são chaves assim que nós precisamos de submeter até ouvir, né, histórias, testemunhos. Eu gosto muito de ouvir testemunho, porque nós aprendemos muito com testemunho, com a história de vida das outras pessoas. Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida da Lívia, que também é uma inspiração para mim. E aí, o mentor dela também foi o meu mentor e que me confrontou e que me jogou. Eu lembro que a primeira vez o pastor Dinei, ele falou sobre uma escola. Ele falou assim, Cláudia, na próxima escola você que vai dar aula. E na época eu cantava, né? E assim, até hoje eu gosto de cantar. Eu falei, não, pastor, eu não tenho o dom da palavra, eu só vou chorar lá na frente. Ele, não, a escola é sua. Domingo você vai falar na escola. Então, assim, ele tem essa habilidade, né, de descobrir talento, de olhar aquilo que a gente não consegue enxergar dentro de nós, de acreditar no outro, né? E lançar a gente, né, para se desafiar, porque é nos desafiando que nós vamos descobrir os tesouros escondidos que tem dentro de nós, que o Senhor colocou. E às vezes ele vai usar outras pessoas para ativar esses tesouros escondidos, né? Então, o pastor Dinei, a missionária Vanilde também foram os meus mentores, assim, né? No início ela falava, Cláudia, você se prepara,
seu marido vai ser pastor. E eu, não, pastor, isso não é para mim, isso não é para nós, eu tenho outros planos, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade, eu quero outras coisas para minha vida. E ela, você se prepara enquanto você... E ela falava e me dava as dicas. E eu lembro, assim, que eu tive muitas oportunidades de me preparar em relação à dinâmica do ministério, de igreja, né, de campanha. E eu não dei muito ouvido, não, sabe, Lívia? Então, quando eu caí no ministério, né, de ser esposa de pastor, eu tive que aprender tanta coisa, assim, no facão, sabe? Eu tive que aprender campanha mesmo, eu não aproveitava na época, não me submetia, não aproveitava de estar junto, né? E ela falava, se prepara, aproveita. E eu tinha minha mãe que fazia por mim, para ela, né? Então eu ficava acomodada. E aí, quando a gente veio para a obra, né, no Nova Barra, eu tive que aprender. Aprendi a fazer pamonha, aprendi a fazer canjica, aprendi a fazer galinhada, aprendi a lidar com pessoas. E se eu tivesse me submetido a me envolver mais com as pessoas lá, quando eu estava no Ouro Fino, com eles, enquanto eles estavam ali me mentoreando, né? Então, olha a importância da gente ouvir e se submeter ao direcionamento, porque eles conseguem ver, ter uma visão de Deus de coisas que a gente não consegue enxergar e às vezes não consegue aceitar. Então, isso é uma chave poderosa que a Lívia soltou aí. E a Lívia também foi um instrumento de Deus na minha vida, que é algo que eu não esqueço, de uma consagração que Deus usou ela para falar, olha, até aqui Deus permitiu que você fizesse a sua vontade, que você realizasse alguns sonhos, mas daqui para frente ele quer realizar os sonhos dele para sua vida, né? Eu lembro uma consagração lá no São José, nunca esqueço daquele dia, e a partir daquele dia o Senhor começou a trabalhar, me submeteu a um processo dolorido para me aceitar a vontade dele, algo que a Vanilde mais o Dinei já havia direcionando. Se prepara o seu coração, se prepara. Mas eu não aceitava, porque achava que aquilo não era pra gente, né? E a partir daquele dia que Deus usou a Lívia para falar, eu fui abrindo meu coração e me submetendo aos processos, que é doloroso, né, Lívia? Que às vezes pra gente aceitar, Muito Deus doloroso. leva a gente assim aos estreitos. E aí, o que Deus fez, né? Depois a gente veio aqui para a igreja, a Lívia saindo e a gente entrando, né, na igreja. Eu falei, Senhor, como que o Senhor os caminhos de Deus, assim, vai se cruzando. Deus usou ela para falar e olha para onde a gente veio. Então, gente, é maravilhoso. Como a Lívia disse, o processo dói, o processo é desafiador, não é da noite para o dia. No início da live ela falou assim, Deus ele é poderoso para fazer a água transformar em vinho. Mas algo que eu nunca esqueço sobre o processo que eu ouvi do Thiago Brunet, ele fala assim, Deus ele é especialista em transformar água em vinho, mas quando se trata de nós seres humanos, ele quer transformar a uva em vinho. E uva para ser transformada em vinho é por um processo, ela tem que ser amassada, né? E quanto mais o vinho vai ficando velho, mais maturidade, mais gostoso, mais leve, né? Sim. Então, o nosso processo é esse que Deus gosta de usar em nós, é transformar a uva em vinho. Então, é maravilhoso, porque a cada dia que passa, o Senhor vai nos submetendo a novos processos, novos desafios, e nós também vamos nos submetendo, porque nós temos que submeter também, né, Lívia, fazer a nossa parte que o Senhor requer de nós, para a gente se tornar um rio, né, como eu falei ali. Primeiro a gente bebe dessa água, a gente acessa a fonte, e ele faz brotar em nós, através de Cristo, um rio que começa a transbordar para quem está à nossa volta, para alimentar e para matar a sede de outras pessoas. E deixa eu ver mais que chave que eu peguei da Lívia. A comparação, outra coisa que a Lívia falou aí, gente, se livre da tal da comparação, porque a comparação é algo tóxico. Deus criou nós, cada um
com a sua essência, com o seu jeitinho, com suas características, ele vai nos aperfeiçoando e ele usa cada um com a porção que ele colocou. Né? Eu gosto muito de ouvir as ministrações de uma pastora chamada Viviane Machinello, e aí eu fico pensando, Deus, naquela calmaria dela, e o Senhor usa ela assim, né, de uma forma que sacia também a nossa sede. E aí Deus pega também outra sanguínea, né, igual o estilo da Lívia, assim, né, que tem esse jeito e que Deus usa tremendamente. E nós temos que descobrir a nossa essência, o nosso jeitinho, que Deus vai nos usar da forma que Ele nos criou. Ele vai nos aperfeiçoar. E aí, muitas vezes, nós nos paralisamos e muitas mulheres paralisadas por causa da comparação. Ah, mas eu queria ser igual a fulana. Ah, mas eu queria ter um ministério igual da fulana. Não, Deus tem algo para cada uma. Da forma que Ele te criou, Ele vai aperfeiçoar, vai moldar, mas Ele quer nos usar, né, com o nosso jeitinho. Então, isso também foi uma chave aí que eu peguei aí, que a Lívia falou. Então, olha, meninas, o quanto cada uma de nós, com a nossa história de vida, com o nosso processo de transformação, temos para acrescentar, para encorajar outras pessoas. Então, você que está aí ouvindo, fale da sua história. Tem gente que fala, ah, mas eu não tenho nada para oferecer. Tem sim. Oferece os seus peixinhos, o seu pão, que Deus vai multiplicar. E você tem sim. Às vezes, o que você acha que é pouco, para uma pessoa que está numa situação até à beira da morte, à beira de um suicídio, aquilo, o seu pouco vai ser uma salvação para a vida dela. Então, compartilhe, transborde aonde você estiver, no seu trabalho, na sua família. Seja um canal de bênção na vida de outras pessoas, aonde você estiver, como tem sido aí com a vida da Lívia, como Deus tem feito com ela. Então, se submeta. Então, Lívia, Deus abençoe, muito obrigada. Você é uma inspiração para mim também, né? E eu queria que você desse aí suas considerações finais, que você falasse, né? E terminasse com a oração para cada uma de nós, para as meninas aí. Eu agradeço as meninas que ficaram até o final aí, nos ouvindo. Eu tenho certeza que, assim como foi muito edificante para mim, foi edificante também para vocês e que sirva como um encorajamento para vocês compartilhar aquilo que Deus faz na sua vida, continua fazendo e vai fazer, porque nós não estamos prontas. E eu tenho certeza, né, Lívia? Sim, eu e você estamos certas que Deus tem muitas coisas para fazer na nossa vida e por isso nós estamos nos submetendo aos processos e Ele vai continuar realizando, né, na nossa vida coisas maiores para que a gente possa a cada dia continuar nos transformando, renovando a nossa mente e transbordar na vida de outras pessoas. Então, eu passo para você terminar, te agradeço as meninas e agradeço a Deus por essa oportunidade. E para você que está vendo essa live depois, tá bom? Termina, minha amada. Olha, eu lembro que você falando aí, eu me recordando que eu passei um processo muito doloroso, que foi quando a minha menina nasceu, né? Me deu uma depressão que eles chamam de depressão pós-parto, né? Ela tinha... várias mulheres enfrentam isso e é algo extraordinariamente doloroso, né? Extremamente doloroso para a criança, para a mãe, porque eu lembro que eu não conseguia amamentar, né? Me deu essa depressão, e aí a pressão subiu muito alta, eu tinha uma pressão de 21 por 16, né? O coração já estava a ponto de explodir, né? E eu firme, né? Servindo ao Senhor. Foi um processo muito doloroso, eu lembro que eu ia no médico, né? E aí ele passava aquele monte de remédio para a pressão e dizia para mim, você tem que parar de amamentar, né? Você não pode amamentar, vamos mudar a alimentação da criança. Aí eu dizia para você, mas ela só tem 2 meses, né? Só tem 2 meses. É tão gostoso você poder, né, amamentar o seu filho, né? Ter essa ligação. Ele disse, mas você não pode, porque você precisa de tomar antidepressivos, né? E aí, nesse momento,
né? Que foi muito doloroso. Primeiro eu passei por um processo que eu não queria amamentar ela, né? Eu não queria cuidar dela, eu não queria ter ela por perto, né? E aí eu fui abraçada por mulheres, né? Mulheres do Círculo de Oração, mulheres que me carregaram, que me sustentaram, né? Que oraram comigo, né? E que eu lembro que eu não queria, às vezes, cuidar dela, nem de mim, né? Tomar banho, essas coisas básicas, né? Que um depressivo não quer fazer. E elas, você quer sim, você que não sabe. E me ajudava a me levantar, a me colocar de pé, né? E nesse processo muito doloroso, eu ainda eu me levantei para o ministério em 2002. A minha menina, ela é de 2001. Então, eu ainda não tinha me disposto ainda para o ministério, né? E eu lembro que eu dizia assim, mas por que eu estou passando por tudo isso, né? Qual é o sentido, né, dessa dor, dessa dificuldade extrema que eu estou passando? Né? E aí eu lembro que Deus falou através de uma pastora na época, né, que era necessário, né, que aquilo, né, iria me ensinar algo que hoje, naquele tempo, eu não estava entendendo, mas que no futuro eu iria compreender. Aí foram 15, 16 anos depois, né? Eu fui fazer uma visita no pronto-socorro, que a gente tinha uma equipe de visitar lá todos sábado, de orar lá, e tinha uma moça enfrentando a mesma dificuldade, né? Depressiva, achando que não tinha jeito, né? Achando que era o fim, queria morrer. Eu disse, não morre, não mata, Glória a né? Deus. Você supera, né? Você aprende, isso te torna forte, né? E eu não tenho hoje, Cláudia, nenhuma uma sequela de uma pessoa depressiva. Se você olhar para mim, você não imagina que eu tinha, que eu já tive depressão, né? E foi um processo que me marcou muito. Né? Foi um processo que machucou muito, que começo de casamento, já tinha um filho pequeno, uma outra nenenzinha a caminho. Então, assim, é o processo doloroso, machuca, mas você tem que passar por ele. Você precisa se permitir passar por ele, porque ele te transforma, né? Isso me fez ser uma pessoa mais forte, né? Mais equilibrada, né? Mais temperada, né? Porque nós, Cláudia, nós não somos termômetro, né? Eu termino aqui minha palavra dizendo isso. Eu não sou um termômetro, né? Porque o termômetro, ele indica a temperatura que está, né, ou o corpo ou o ambiente, né? E a gente é termostato, né? A gente diz em que temperatura o ambiente vai estar, né? Você programa ele aí, eu quero que fique 30 graus, tá? 200 graus não, 30, 60. Eu quero que fique assim, eu quero que a minha casa fique assim, né? Porque a mulher, ela tem esse poder, né? Ela muda, ela diz se a casa vai ter paz. Pode ser um homem mais ignorante, mais elétrico, ela tem esse poder de calmaria. Porque isso é bíblico também. A mulher sábia, né? Ela edifica a sua casa. Salomão vai dizer também que a resposta branda, né? Ela aplaca a ira. Então, agora, se você rebate uma palavra com outra palavra, né? Se você não é prudente ao responder, se você tem mais de Eva em você do que da mulher de Provérbios 31, né? Aí você precisa entrar nessa roda, né? O que é essa roda? De Jeremias 18, né? É lá, ó, do oleiro. Permitir ele, né, trabalhar e moldar. E como que Deus trabalha a gente? Como que Deus molda a gente? É colocando dificuldade. É colocando provações, é colocando situações. Você vai saber se você é transformado quando vier uma ocasião de você mostrar que você é transformado. Né? Quando você vai mostrar que você é honesto, quando você tiver a oportunidade de ficar com algo que é do outro e você fala, não, isso não é meu, isso é do outro. Né? Quando você vai ver que é transformado, quando você tem uma oportunidade de mentir, você vai falar a verdade. Então, as dificuldades, elas estão aí, não é para matar a gente, não é para fazer a gente se diminuir, é para melhorar a gente. A Bíblia diz que Deus levou o povo para o Egito, ele vai dizer isso, eu vos levei para o Egito para provar e ver o que tinha dentro do vosso coração. Qual era a sua essência? Porque se Deus não nos prova, se Deus não nos molda, se Deus não coloca as dificuldades, a gente nunca melhora, a gente nunca cresce, nunca amadurece, né? Paulo vai dizer assim, tá na hora de vocês parar de querer comer papinha e começar a querer uma comida sólida, né? Então, eu estou falando para mulheres maduras, né?
Mulheres já depois dos 30 anos, que já precisa ter esse crescimento, essa estabilidade. Eu lembro que no meu casamento, tem uma vez, já vou orar já, Não, pode que ficar à a gente vontade, tá começou, maravilhoso. a gente era começo de casamento, os meninos tinham 4, 5 anos ali, e ali eu sempre querendo a casa muito organizada, sabe? Aquela mulher muito organizada, é o sábado da faxina, começa pelo teto. Até hoje eles relembram disso, zombando de mim, sabe? Mãe, era insuportável aquele momento. Né, porque era o dia da faxina, né? Era o dia que começava pelo teto, a casa era contra-piso, tinha que lavar. E aí eu lembro quando eles eram pequenininhos, a gente morava só numa meia água. Né? Eu trabalhei o dia inteiro naquele dia, como Marta. Eu corri o dia todo, eu fiz faxina na casa e era vermelhão, eu encerei aquele piso, né? E aquilo me dava agonia, eu não parava, coloquei os meninos para fora de casa, falei, fique aí. Aí quando terminei a casa, banhei os meninos, coloquei tudo dentro de casa, arrumei tudo perfeito. Aí quando o meu esposo chegou, ele disse assim, eu vou no banheiro que ficava dentro de casa, da meia água, eu disse, você não entra na minha casa se você não lavar esses pés, porque é a minha casa e eu acabei de arrumar ela. Mas eu tinha arrumado a casa para quem? Eu tinha melhorado o ambiente para quê? Né? Qual era o meu intuito? Hoje eu vi uma amiga minha desesperada porque o marido dela pendurou um monte de roupa atrás da porta. Eu falei, minha amiga, não fique estressada, não, porque aqui em casa é a mesma situação. Ela, não, é culpa da mãe dele. Eu falei, não, é defeito de fabricação. Eu falei, isso é deles. Entenda o outro como ele é, né? Aí ele falou assim, eu vou entrar. Eu falei, você não vai entrar. Ele, eu vou entrar. Eu falei, você não vai entrar. Menina, ele pegou um monte de areia lá de fora. Areia, aquela areia de praia. Pegou um monte, jogou dentro da casa, pisou em cima e falou, agora eu vou entrar. Foi um instrumento de transformação. Né? Aí ele disse assim, nessa casa a gente não tem paz, nessa casa é do seu jeito. Né? Tem mulher que é assim, é tudo do jeito dela, tudo na hora dela. Né? Ela dita as regras, não quer saber o que os filhos estão pensando, o que o marido está querendo. Eu era assim. E às vezes tem hora que o Adão quer sair ainda. Olha, não, calma, calma. É o que você falou. É diário, né? A gente não é perfeito ainda. Mas aí eu lembro, né? Eu mudo a atitude. Tem sábado que eu disse assim, vou fazer faxina, que é isso? Nunca foi preciso. Vou arrumar a unha, vou arrumar o cabelo, vou para Tem águas gente se quentes. identificando aí, eita Jesus falando. Entendeu? Vou viver o meu relacionamento. Eu digo para o Paulo assim, eu perdi muito tempo do nosso casamento. Eu disse isso para ele, eu perdi muito tempo apegada em coisas tão pequenas. Pastora, futebol, por exemplo. Futebol. Eu já expulsei muito demônio da bola, sabia? Muito demônio, gente, muito. Eu já chorei Porque na muito, minha religião, na minha igreja, achava que eu estava sendo trocada pelo futebol. Já fui chata também nessa área. Hoje eu tô liberta. sim, hoje eu pergunto para ele assim, tem jogo que hora? Quem joga hoje? Vamos assistir jogo junto? Isso trouxe ele para mais perto de mim. Isso nos deu mais intimidade. Né? Você se preocupar, às vezes eu me preocupava, pastor, só com o meu sonho. Isso também é um perigo. Só com o que eu quero. Só com o meu ministério. Só com as minhas, sabe? E o meu marido, ele é muito, muito autêntico, sabe? Ele é, assim, um porta-voz de Deus mesmo, sabe? Ele fala. Você faz isso, e eu vou escutando. Eu anotei no celular, que ele não escute isso, né? Assim, melhorias da Lívia. Que eu preciso melhorar. Aí eu lembrei do que você falou, anote, faça anotações, eu disse, estou no caminho certo. Né? Ser mais tolerante, ser mais amável, ser mais doce, né? Suportar mais. Né? E assim, e aí isso tem feito a diferença, entendeu? Na minha casa. E aí, então, é você viver esse momento, é você se permitir, né, viver essa experiência nova. Mas para isso você tem que se esforçar. Né? Demanda de você, né, novas atitudes, novas ações, pastora. Mudança de comportamento. Né? Eu gostei muito que você falou a questão do gatilho. Né? Qual é o gatilho? Né? Por que você fica nervosa sempre? O que está acionando isso? Então quebre aquilo ali, rompa isso. Né? Mude isso. Eu falei, olha, estou aprendendo esse negócio, sai para lá com esses gatilhos.
né? Mudando esses hábitos. Então, assim, Deus abençoe a sua vida, continue abençoando a sua vida, né? Abençoando essas lives que você tem feito, né? Esse trabalho que eu sei que você teve que estudar, né? Teve que se reinventar, né? Teve que buscar esse conhecimento. Tudo tem um preço. Acompanhei você de longe, mas indo, viajando para Brasília, né? Você acha que a gente tá ligado nesse tipo de conhecimento? Tem um preço para isso, mas está valendo a pena. Muitas mulheres. E se você conseguir fazer uma, duas, três discípulas, essas conseguem fazer mais três, que geram seis, que depois viram viram nove. Entendeu? Você é um agente de milagre, você é um agente de cura, do jeito que Deus ele quer te usar. Né? Eu aceito o meu chamado, eu aceito o que ele quer fazer em mim. Né? Então, que as pessoas, as mulheres aí também possam aceitar, possam entender, possam melhorar, né? Possam se dar o melhor de si para a paz de todos. Amém? Vamos orar? Ó, eu peguei a chave. A Mônica Vamos. falou, glória a Deus. Nós pegamos as chaves que foram Isso aí. liberadas aqui, para a gente continuar melhorando. Amém. Amém. Então vamos orar. Agradecer a Deus por essa oportunidade, pedir que dê sabedoria a cada uma de nós. Amém. Senhor Deus, Pai, neste momento, Senhor, nós estamos em oração ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Deus, eu quero apresentar cada mulher, Senhor, em tuas mãos. Quero apresentar cada uma, Senhor, que está ouvindo, ó Pai, essa live, e as outras que vão, ó Pai, assistir depois. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, revele, meu Pai, dê entendimento, mude a mente, renove os pensamentos. Senhor, que o Senhor dê equilíbrio. Que o Senhor dê, ó Pai, maturidade. O Senhor, Pai, refreie a língua quando precisar. Que o Senhor, ó Pai, mude a mente sempre que necessário. Que o Senhor transforme essas mulheres de dentro para fora. Que a casa delas seja um lugar de paz. Seja um lugar, ó Pai, de amor. Seja um lugar, ó Pai, Senhor, de refrigérios. Não seja um campo de guerra, mas seja um lugar, ó Pai, onde a paz reina. Senhor, guarda, sara, proteja e cura, meu Pai, cada mulher aqui, que ela seja um canal de bênção para mais um. É o que eu peço ao Senhor e agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E outra chave do finalzinho aí, mulheres, nós não somos termômetros, nós somos termostatos. Essa é uma chave poderosa. Glória a Deus. Obrigado, Lívia. Obrigado, meninas. E é uma live para ver de novo e anotar as chaves. Glória a Deus pela sua vida, Lívia, e pela vida de cada uma das meninas que ficaram até o final aí com a gente. Muito obrigada. E se Deus nos permitir, nós teremos outros momentos como esse, em nome de Jesus. Sim. Né? Muito obrigada, que foi uma bênção. Tchau para todas vocês. Amém. Obrigada. Tchau. Amém. Tchau.